saiu com os discípulos ao outro lado da corrente do Cedron. Havia ali um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procuras? Responderam: A Jesus de Nazaré. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles quando Jesus disse: Sou eu. Eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus de Nazaré. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que este se retire. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada marinha. Não vou beber o cálice que meu pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam a Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com o encarregado da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira, estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhes respondeu: Eu falei as claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada farei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, e eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que responde o sumo sacerdote? Respondeu Jesus: Se responde mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Pedro negou. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse a favor, não teríamos
significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? E Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e seus sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? E Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que volte e vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados desceram a coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago de fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucificam, crucificam! Pilatos respondeu: Levai vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus. De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Não é da justiça, quando ele se faz rei, declara-se como sacerdote. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam. Fora, crucificam! Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam. Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado
ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele diz: eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos justificar a língua, tivemos a sorte para ver quem será. assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse, até o fim disse: Tenho sede. Havia ali uma grande jarra cheia de vinagre, amarraram uma vara com as mãos bebidas de vinagre e levaram à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas o soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: Não quebrará nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu Pilatos para tirar o corpo de Jesus, e Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram com os aromas em faixas de vinho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim,
essa é uma celebração única, são 3 dias. A liturgia de ontem, da última ceia, não teve um fim, não acabou. Ela continuou durante esse dia, nós hoje retomamos, e a liturgia de hoje também, a celebração da paixão do Senhor, também não vai acabar, não tem um fim. Nós vamos amanhã continuar e nós vamos viver essa graça, aí sim, na resposta final de Jesus sobre a celebração de hoje. E na celebração de hoje, se na quinta-feira, mais ou menos no ano 33 da nossa era, Jesus se reuniu com os discípulos numa casa e celebrou a última ceia, antecipando assim o mistério da sua morte. Hoje, numa sexta-feira, mais ou menos no ano 33 da nossa época, Jesus morreu na cruz. Tudo está consumado. Jesus morreu. O Filho de Deus morreu na cruz. Queridos, isso não é uma historinha que a igreja conta há 20 séculos. Isso não é um conto de fadas. É real. Jesus de Nazaré, de fato, o Filho de Deus, de fato, pisou a nossa terra, assumiu a nossa condição. Deus se fez um de nós. Ele se encarnou. É real. Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o Rei esperado de todo o povo de Israel, o Salvador da humanidade, e ele foi traído por Judas. Ele foi entregue às autoridades religiosas. Ele foi julgado. Ele foi flagelado. Ele foi condenado. Jesus, ele subiu as ruas de Jerusalém até o monte do Gólgota. Jesus subiu na cruz. Jesus disse de fato, tudo está consumado. E entregou o seu Espírito. É real. João termina a leitura da paixão hoje dizendo isso. Quem viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Portanto, meus queridos, Deus, que se fez homem, Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu. Ele morreu. Por que Jesus morreu? Meus irmãos e minhas irmãs, a cruz é o peso que ele carregou. A dor é o preço que ele teve que pagar. Mas a realidade é o amor que ele tem por cada um de nós. Jesus Cristo morreu na cruz dessa forma brutal que nós acabamos de escutar, porque ele nos ama. Isso nós precisamos, meus queridos, renovar essa realidade no nosso coração hoje, nesta celebração, onde nós atualizamos, porque Jesus ele continua morrendo, Jesus ele continua sofrendo, Jesus ele continua carregando a cruz, porque ele me ama. E nós precisamos, deixa eu ainda fazer isso, bater muito peito e dizer: Jesus morreu na cruz porque ele me ama. Diz isso para você mesmo. Jesus morreu na cruz porque ele me ama, para me salvar, para me libertar. Ele pagou o meu preço, ele pagou o meu resgate. Ele morreu porque me ama. Jesus morreu na cruz porque a cruz é a maior prova de amor de um Deus por cada um de nós, por mim, por você. Vamos esquecer disso, meus queridos. Isso é muito importante. No mundo solitário que nós vivemos, no mundo onde as pessoas estão cada vez mais sozinhas, perdidas, sem sentido, Deus te ama.
Deus te ama tanto, Ele foi capaz de se encarnar e de entregar a vida por você. E diante de tanto amor, diante de tanta entrega, diante de um Deus que grita para cada um de nós, porque a cruz é o grito de Deus para a humanidade, para mim, para você. A morte do Senhor é um grito do seu amor. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz. Essa é a minha grande prova. Deus continua a gritar para mim e para você hoje. Ninguém te ama como eu. Ninguém. Menos. E qual precisa ser o nosso sentimento diante de tanto amor? Aos pés da cruz estava Maria, a mãe de Jesus, Maria, a mulher de Cleófas, Maria Madalena e João, o discípulo que eu amava. O sentimento que o Senhor deseja que nós tenhamos neste dia, dentre todos os sentimentos que tumultuam tanto o nosso coração, o nosso interior, que está tumultuando agora a nossa vida neste momento, o maior sentimento que o Senhor deseja de nós é o sentimento de Maria, a sua mãe, é o sentimento de Maria de Cleófas, de Maria Madalena e de João. Eles permaneceram com o Senhor. E eles permaneceram com o Senhor porque eles amavam o Senhor. É claro, a cruz do Senhor tem que fazer doer em nós, porque foi por nós que Ele morreu. Ele pagou o nosso preço. É para nos salvar, é para me salvar. Então ver que o Senhor sofreu, ver que o Senhor entregou a vida por mim, precisa fazer doer. Mas a dor, meus queridos, não é o principal sentimento. A compaixão pelo sofrimento do Senhor não é o principal sofrimento, porque Ele morreu por amor, como disse. E quem ama tanto não quer ser compadecido. Quem ama tanto só deseja alguma coisa que nós não amemos. O sentimento que o Senhor quer de nós é o nosso amor, é o nosso coração. E ali estava 4 pessoas, 4 discípulos do Senhor, 3 mulheres e o único dos 12 que permaneceu, porque eles amavam o Senhor. E porque eles amavam o Senhor, foram capazes de suportar tudo para estar com Ele naquele momento, para não se afastar dele. Suportaram tudo, os olhares maldosos, as críticas, suportaram o medo de também eles acabarem sendo mortos por causa de Jesus, suportaram a dor, suportaram a vergonha, suportaram tudo, porque eles amavam a Jesus. É o amor, o sentimento que o Senhor deseja que fique no nosso coração neste dia, nesta hora em que Jesus morre por amor a cada um de nós. O amor. O Senhor prove no meio do teu coração este amor. Que o Senhor demore no meio do teu coração esse desejo profundo de sentir como Jesus. Que não importa o que aconteça, nós possamos sentir como o Senhor. É esse o sentimento. Meus irmãos, minhas irmãs, no dia e no momento que Jesus entrega a sua vida por cada um de nós,
Eucaristia, que nós celebramos ontem, a sua instituição, e a água, o batismo, que regenera, que dá vida nova a todo ser humano. Sangue e a água, Eucaristia e batismo. É esse o sentimento que o Senhor deseja que nós tenhamos no nosso coração, sermos cristãos que vivem aquilo que é ser igreja, que vivem no sangue da Eucaristia e que buscam a cada dia viver verdadeiramente como batizados, homens e mulheres renovados pela graça e pelo poder do Senhor. Que o Senhor nos ajude a ser igreja. A igreja nasce do lado aberto de Jesus. E nós, pela igreja, nos alimentamos das fontes da graça que brota do lado aberto de Jesus. Quem ama, meus queridos, quem ama, quer estar ao lado, quer estar junto, quer sentir como. Quem ama, às vezes, por debilidade pode trair, pode errar, pode falhar, mas quem ama sempre vai deixar de ser levantado pela graça da misericórdia de Deus, que morreu justamente para que nós pudéssemos ser libertados dos nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, o filme de Mel Gibson, quando Jesus morre, como agora começou a chover, da nuvem sai uma gota de água. Exatamente. E Jesus entrega o Espírito, a câmara lá em cima, e a coisa se fecha e se forma uma gota de água. E isso quer dizer que, durante a morte de Jesus, Deus chora. Deus chora. Portanto, choremos por nós. Choremos pela morte daquele que é o autor da vida. Choremos, meus queridos, quando nós morremos pelo pecado. Choremos, meus irmãos, pela morte que o pecado tem causado no mundo, pelas injustiças, pelas guerras, pela dor, pelo sofrimento dos nossos irmãos e irmãs. Choremos pelas injustiças terríveis que as pessoas sofrem. Choremos quando nós temos que enterrar alguém, pela morte dos nossos entes queridos, como hoje a mulher sua família enterrando sua mãe. Choremos sim, mas que esse choro nos leva ao arrependimento por aquilo que nos faz fazer Deus morrer de novo, e que esse arrependimento nos leve ao encontro do seu abraço. Jesus morreu na cruz de braços abertos. Não dá para ter apontado, ele está com braços abertos, esperando que também nós choremos. Mas que não seja um choro de amargura, que nos feche em nós mesmos, que não seja um choro de tristeza, que nos prende em nós mesmos, mas que seja um choro de profundo arrependimento, uma dor que nos leva ao amor, uma dor que nos leva ao encontro, uma dor que nos leva a nos abraçar com o sangue do Senhor que morreu por nós. O Senhor nos dê esse dom e essa graça nesse dia. Que Ele nos ajude a cada dia a morrer para o pecado, a chorar por Ele e a nos deixar abraçar por esse grito. Tudo está consumado. Deus amou os seus e amou até o fim. Vamos continuar a nossa celebração, porque nós sabemos que aqui nesta celebração, que não termina hoje, não está a última resposta de Deus, mas está o ápice daquilo que Ele foi capaz, porque Ele ama, porque te ama. Ninguém te ama como Deus. Ninguém me ama como Deus. Olhe para a cruz, Deus. Esta é a sua grande prova. Ninguém te ama como Deus.
amemos a Ele também. Que assim seja.